Palácio Rosa Mineiro do Cerrado. Em 1940, foi construído um palácio em Coromandel. Coromandel, 1940, foi construído um palácio. O idealizador desta casa foi o italiano Romeu de Paoli, que realizou várias obras em Belo Horizonte, conquistando fama no Brasil. Durante uma visita a Belo Horizonte, Clarindo Goulart viu a construção do que hoje é o Museu da Moda, uma edificação clássica com elementos de modernismo. Encantado, decidiu trazer o arquiteto a Coromandel para construir sua futura casa. Na época da construção da casa, o local era deserto, pois a cidade se restringia à área da igreja e à Rua do Sapo, onde o arquiteto morava. Existe uma lenda de que a região foi um cemitério há muitos anos, o que explicaria a fama de assombrada da casa. No entanto, isso não é verdade. Tais histórias foram provavelmente inventadas pelos meninos e alunos do grupo Osório de Moraes. Para ilustrar, houve um período em que a casa ficou abandonada, pois a família ficou ausente por muitos anos. Sem pintura e abandonada, a casa levou as crianças a afirmar que era assombrada. Não se sabe exatamente como Clarindo Goulart conseguiu, mas o arquiteto Romeu de Paoli veio a Coromandel. Ele trouxe os rascunhos para definir o modelo e o layout da casa de acordo com o desejado. Eles acertaram todos os detalhes, e o mais interessante é que Paoli acompanhou de perto toda a construção, permanecendo em Coromandel durante toda a obra, que foi concluída em 1940. Aqui, Romeu de Paoli incorporou elementos do modernismo de maneira marcante. Ele tem diversas obras no Rio de Janeiro e fazia parte de uma geração de arquitetos italianos que vieram para o Brasil. Nesta construção, Paoli explorou formas e conceitos modernistas, incorporando elementos redondos e formatos inovadores para a época. O valor histórico da casa reside na sua representação da transição do rococó clássico para o modernismo, que caracteriza a arquitetura contemporânea. A casa em Coromandel é um excelente exemplo dessa transição, misturando elementos clássicos com formas modernas. Construída em 1940, ela tem quase 84 anos e mantém seu valor histórico devido à importância do projeto de Clarindo Goulart em um local que, na época, ainda não tinha ruas, e ele acreditava que a construção ajudaria a atrair o desenvolvimento para a região. Em Coromandel existe uma rua com o nome do Clarindo Goulart de Mendonça. São contadas muitas histórias sobre ele, algumas verdadeiras, outras não. Uma delas é que ele construiu a casa para sua esposa, mas a realidade é um pouco diferente. Ele era viúvo com 5 filhos, e sua esposa na época chamou a atenção do seu pai durante esse período. Ele começou a construir a casa e ao mesmo tempo recebia visitas do padre Eustáquio, e em casa o quarto onde ele ficava é conhecido como quarto do padre Eustáquio, e agora é a santificação. Clarindo Goulart pediu a ajuda do padre Eustáquio para convencer ela a se casar com ele. Ela era de Araguari e tinha se formado em normalista. Após terminar seu curso, veio passar férias na casa da irmã e foi aí que Clarindo Goulart a conheceu. Ele se interessou por ela, mas na hora em que o padre Eustáquio tentou interceder, ela recusou, achando-o muito velho, pois ele tinha 55 anos e ela estava recém-formada, com cerca de 19 ou 20 anos. O padre Eustáquio a convenceu a se casar com Clarindo, alegando que ele era um homem honesto, sério e comprometido. Há uma história interessante sobre eles. Ela teria dito que só se casaria se ele construísse um palácio para ela. Embora ela nunca tenha feito tal exigência, havia a intenção de que a nova casa servisse para convencê-la a se casar e viver com ele. Clarindo sempre foi muito dedicado. Acabou contratando um mordomo, o Maurício, para garantir que a etiqueta e as boas maneiras fossem mantidas, já que ela havia sido a primeira professora formada normalista de Coromandel.
Ele foi contratado para ensinar boas maneiras, como o uso correto dos talheres e outros aspectos da etiqueta. Era uma tarefa engraçada, mas importante. A sala da casa é repleta de detalhes e a mesa de jantar, que acomoda 14 lugares, ainda é a mobília original de 1940. Ele trouxe um jardineiro paulista para assegurar que o jardim permanecesse em perfeitas condições. Este jardim é uma verdadeira joia, com azaleias que florescem todos os anos desde a construção da casa há 80 anos. Curiosamente, ao observar o jardim do terraço, notamos que o padrão das azaleias lembra a bandeira do Brasil. Embora não possamos afirmar se isso foi intencional, essa peculiaridade acrescenta um charme especial à casa. A casa tem uma história rica e cheia de memórias. O mobiliário da época, incluindo o relógio e os pratos, foi cuidadosamente preservado. Os pratos franceses, por exemplo, ainda são os originais. O mobiliário e os utensílios são testemunho da durabilidade e da qualidade da construção e do design da época. Este móvel é um verdadeiro exemplar de sua época, evidenciando a durabilidade e a riqueza dos materiais utilizados. Observando a peça, é possível identificar a madeira de jacarandá, uma variedade nobre e resistente encontrada principalmente na Bahia. A escolha desse material explica a longevidade do móvel, que se mantém intacto ao longo dos anos. Os detalhes da peça são impressionantes, desde o acabamento refinado até o design robusto. Este móvel específico serviu como mesa de jantar. A mesa de jantar, essencial para as refeições de todos, mantém-se como um símbolo da época. As características originais do ambiente foram preservadas com cuidado. As áreas onde foram feitas algumas reformas mantêm a integridade do design original, enquanto outras partes da casa permanecem inalteradas, mantendo a autenticidade da época. A pintura foi cuidadosamente renovada, respeitando a cor original, e tanto as paredes quanto o teto foram repintados para combinar com o esquema histórico. Essa pintura não foi possível restaurar. Foi substituída por um papel de parede, apenas para evocar a memória de como era. O banheiro é da época. Este é o lavabo, tudo original. Inclusive, foi repetido as cores que estavam antes. O lustre também é da época, mas hoje ele não é mais tão comum. Assim, foi mantido tudo o mais próximo possível do original. Os quartos de cima têm banheiro e 2 terraços. Na casa, são 4 quartos no total. Todos eles ficam em cima. Você vê esses recortes? É isso que a gente fica observando. A cada momento é descoberto um ângulo diferente. Na época, isso era muito moderno. Muito mesmo. Para os padrões de hoje, com a visão mais atual, talvez não pareça tão inovador, mas naquela época era verdadeiramente revolucionário. O arquiteto Romeu de Paoli trabalhou com formas redondas e quadradas, como no detalhe na parede. Era uma liberdade total na criação. Não havia chafariz, mas sim uma torneira onde antes havia água com peixinhos. Na época de criança, era um aquário. Cada ângulo revela um formato diferente, e isso é o que fascina na casa. É como se fossem várias casas em uma só. Ele parecia ter integrado elementos diversos. Isso é muito comum no trabalho dele em Belo Horizonte. Tudo lá em cima, tudo original. E tem um globo que é uma antena de rádio. Não funciona mais como antena, mas não foi tirado do local. Ainda criança, os filhos lembram que ficava ouvindo isso. É uma vitrola que ele tinha, que era um móvel enorme. Na época em que a casa foi construída, não havia nada ao redor. Clarindo Goulart foi responsável por abrir uma rua na área. Pouco depois, foi construído o Grupo Escolar Osório de Moraes. Quando ele faleceu, em 1952, a rua ainda era de terra. Só depois foram colocados os bloquetes, um trabalho feito pela prefeitura.
Falam que esta casa é chamada de Palácio Rosa Mineiro do Cerrado. Tem outras pessoas que dizem que é um castelo. Nós chamamos de Casa da Mamãe ou Casa do Papai.